medidas. Vamos adiante, então, vamos falar agora sobre um outro programa também que o governo federal lançou, né, que é o Desenrola lá em relação às dívidas, né, das pessoas aí endividadas, principalmente com os bancos, né? Vamos conversar com o Donato Souza, nosso parceiro aqui, advogado, especialista em direito bancário e finanças também, nosso parceiro aqui do portal RDC. Doutor Donato, seja muito bem-vindo. Olá, Cláudio, boa tarde, tudo bem? Tudo Obrigado aí tranquilo. pela oportunidade de participar mais uma vez com vocês. Então, doutor Donato, a gente que agradece a participação. Eu vou começar falando sobre uns dados aqui, né, que o governo divulgou, falando sobre pessoas que saíram, né, do endividamento através desse programa, mas o que chama atenção é que me parecem números ainda baixos, né, em relação à quantidade de pessoas endividadas. Mas já é um avanço. Queria saber a sua opinião. Olha aqui, ó, a gente está vendo aqui o mapa da inadimplência da Serasa, apontou que o setor de bancos e cartões contabilizou nova queda, com diminuição de 0,24, né, pontos percentuais aí, né? E em relação ao registrado em julho, esse percentual é o mais baixo deste ano para o segmento, representando aí 30% das pendências entre os inadimplentes no mês de agosto, né? E aí também tem lá uma outra redução de 0,32 ali também em relação aos cartões de crédito também, ao cheque especial. Qual é que será que está adiantando aí esse programa? Então, esse é um programa populista, na verdade, porque ele traz aí uma pequena fatia da população com dívidas que são insignificantes. Lógico que impacta uma família, ela poder ter o seu nome de novo limpo no mercado para consumir, mas isso não vai habilitá-los para pegar crédito. Se esse é um dos projetos do governo, que é fomentar a atividade econômica através da concessão de crédito, isso aí não vai ocorrer de forma tão fácil, tá? E também nós temos que entender que o fato de ter sido feito essas negociações, por si só, não vai habilitar as famílias a consumirem. Por quê? Nós temos o efeito da inflação, e lembrando que a inflação ela tem um núcleo duro e um núcleo volátil. Então, aquilo que é divulgado, a inflação está em 3,85, por exemplo, não é a verdade que o mercado aponta. Isso aí são dados muitas vezes camuflados. Nós temos que entender o impacto que o mercado está sofrendo pelo fator do endividamento que o governo está contraindo. Por exemplo, essa matéria que acabou de passar aqui, que é um dever do governo, lógico, trazer todos esses subsídios para o pessoal que está sendo afetado do Rio Grande do Sul. Mas pode ter certeza que isso, de certa forma, também vai impactar na concessão do crédito para outras linhas de crédito. Elas vão acabar ficando, às vezes, um pouquinho mais caras. Por quê? Todas as vezes que você gera um subsídio, a outra parte da sociedade tem que pagar essa fatia do bolo. Sim, o governo, né, a gente sabe que o governo tem as contas aí estranguladas, né? Infelizmente, doutor Donato, a gente já conversou sobre isso, a gente vê aí o governo desde o início anunciando aí novas maneiras de taxar produtos importados, a questão dos jogos e tal, mas o tema de casa, que é aquele que cortar, né, despesas que o brasileiro já conhece aí, né, despesas extravagantes aí com o governo que não condizem com a realidade do país, isso a gente não vê, né, ser falado de maneira nenhuma. Então, né, o dinheiro tem que sair, realmente concordo com o doutor Donato, tem que sair de algum lugar quando se fica aí disponibilizando. E a questão também da inflação, eu acho importante a gente falar isso também, né, doutor Donato? As pessoas ali realmente não vão estar habilitadas, ali são créditos, pessoas de endividamentos a R$500, R$1.000, claro que impacta e tal, mas a pessoa vai negociar essa dívida, ela não vai ter anistia, ela vai ter aí um prazo maior para pagar e tal, né? E essa inflação realmente que a gente vê, eu vou além, que a gente vê o governo oficial, não é aquela inflação que a gente vê na bomba de gasolina e nem aquela inflação que a gente vê no supermercado todos os dias ali, e muito menos aquela inflação que a gente vê no juro do cartão de crédito, no cheque especial, nas taxas bancárias. Isso aí não vi impacto nenhum. No mercado financeiro não existe almoço grátis, a gente fala. Então, olha só que interessante. Saíram duas decisões recentes do STF que vão impactar a taxa de juros no mercado financeiro. Quando o STF gera essa insegurança jurídica na questão do marco temporal, agora também julgaram uma questão que vai impactar sobremaneira o mercado imobiliário do Brasil,
que era uma ação que era discutida em uma relação entre a União, impostos, e um terceiro de boa-fé que havia comprado o imóvel. E o STF disse que, mesmo que ele não tenha sido cientificado que existia uma dívida, há uma preferência da União, então vai retroagir essa compra, né? Então, esse terceiro de boa-fé que agiu conforme a lei determina, vai perder esse imóvel. Imagina o impacto que isso vai causar agora. Então, o mercado financeiro, ele olha e fala, ó, isso aqui vai gerar risco. Se vai gerar risco, eu quero ter mais lucro para emprestar pelo risco que eu corro. Cada manobra que é feita, tanto pelo Poder Executivo, no caso do endividamento, algumas das legislações que o Poder Legislativo lança, que não tem muito fundamento, ou ações do STF, vão impactar sobremaneira a vida do brasileiro. Agora, no sentido do que você falou, adianta você fazer um programa desse que vai trazer uma renegociação? Isso aí não está aumentando a capacidade de compra do brasileiro, ele continua com a míngua, ele recebe muito pouco. Então, não é o fato dele negociar uma dívida de 500, 600 reais por 100 reais que a capacidade dele de endividamento vai voltar a ser boa, ou que ele vai ter capacidade de adquirir, de fomentar o comércio. Não é assim que funciona. Então, a gente tem uma falsa sensação de que o brasileiro vai ficar em uma condição boa, quando, na realidade, a gente olhando supermercado, gasolina, conta de energia, água, eles estão com a corda no pescoço. Deveriam ser feitas outras políticas públicas para aumentar a capacidade de ganho da população e não esse tipo de política populista. É verdade, é verdade. Que tem mais um efeito, né, teórico do que um efeito na prática. Concordo também. E a gente tem a situação da insegurança jurídica, isso é importante. A gente estava vendo, foi manchete nos jornais, essa briga aí do Senado com o STF, né? Agora deu uma isso aí, aí para o pessoal de casa entender, né, doutor Renato? Bom, já que a gente não sabe a questão do imóvel também, já que a gente não sabe as regras do jogo, né, eu não vou emprestar sabendo que o sujeito pode ter ali problemas ali com essa mudança de regras e pode não ter como me pagar. Então, daí o mercado, né, e aí vai o acesso ao crédito, vai continuar um crédito sendo emprestado a um juro salgado, né? Nos últimos dias, salvo engano, 38,5% do que é dinheiro de fora que está no Brasil para investimento foi recolhido. Ó. Se o capital está sendo retirado, o pouco que sobra vai ficar mais caro. É verdade. Então, quem que realmente vai ter capacidade de tomar esse empréstimo? Não é para a população aqui que tem uma renda mais baixa. O mercado vai se reestruturar. Na questão do que você apontou aí da insegurança jurídica, o mercado também olha para isso e para ele correr o risco de deixar um dinheiro à disposição, ele vai encarecer. E tudo isso deveria ser analisado. Uma decisão do Poder Judiciário, que é o caso do STF, ele deveria levar em consideração o impacto que ele vai causar dentro do setor econômico. E são questões que são, assim, do ponto de vista jurídico, inimagináveis. São surpresas que a gente sofre a cada semana. E cada vez mais é a população que vai pagar o pato e essa conta. Pois é, os seus colegas, a gente tem entrevistado aqui, doutor Donato, falam exatamente a mesma coisa, falam exatamente a mesma coisa, né? A gente está vendo aí reformas também que deveriam ser mais profundas, como reforma administrativa, uma reforma tributária também, que mais uma vez começou ali com aquela empolgação de que ia acontecer e tal, e aí a gente já viu, inclusive, a classe jurídica, né, a OAB, falando sobre a reforma tributária, que ainda não está vendo realmente, de fato, um impacto positivo, que seja a longo prazo, mas que realmente vai transformar, vai desemaranhar aí o Brasil para ter um crescimento, né, e beneficiar as pessoas com menos condições. Ô, Cláudio, eu posso fazer um breve apontamento aqui do sistema, tá? Por favor. O que acontece? O nosso sistema ele precisa ser todo reconfigurado. A gente tem que mudar algumas questões na área administrativa, uma reforma administrativa, passando pelo judiciário, porque hoje o judiciário ele está cada vez mais fora do dever dele, que é dar uma prestação jurisdicional efetiva. Então as pessoas ficam inseguras também e não confiam muito no poder, na medida em que deveriam. O sistema foi feito para que os poderes se protejam, então você pega lá um presidente do Senado, que tem poder para abrir um processo de impeachment, só que ele não faz porque ele também tem processos que ele tem interesse dentro do STF.
O STF, que deveria zelar por algumas prerrogativas e algumas questões que estão na lei, como era o impedimento dos cônjuges de juízes advogarem em causas em que os seus cônjuges são juízes ou juízas, foi derrubado. E por que foi derrubado? Porque os ministros têm esposas que estão em escritórios e precisam chegar até lá de forma não mais velada, de forma transparente. A OAB, que deveria estar impugnando isso, também não bate de frente com o sistema. Por quê? Porque a diretoria da OAB Federal tem ações dentro do STF e tem interesse. Então são chamados cala-bocas que a gente fala. É isso que está ocorrendo hoje. Se não reconfigurar todo esse sistema, não adianta a gente achar que um pouquinho de baixa na taxa Selic vai melhorar na cadeia final para quem necessita. Não adianta a gente achar que essas medidas paliativas e populistas vão beneficiar a população. Na verdade, a gente vai vivendo um ciclo vicioso. Aqueles que estão no poder vão enganando a população, vão se renovando no poder, e o pessoal aqui de baixo, que deveria ter políticas públicas, reformas que beneficiem eles, vão ficar de novo mais 4 anos esperando promessas e assim sucessivamente, até, sei lá, quando Deus vai intervir nisso, né? Vamos ter esse tipo de esperança. É verdade, é verdade. Não, e aí realmente a gente vê que o efeito não tá surtindo efeito, comprovando exatamente o que o doutor Donato está falando, né? Porque vai e vem, e entra governo, sai, e a gente está vendo que não está realmente surtindo efeito de maneira nenhuma. Só para a gente concluir, também o doutor Donato colocou a questão da taxa Selic, né? A gente teve ali uma pequena queda, agora na última reunião tivemos uma outra queda. Também é importante, só para a gente concluir, doutor Donato, se criou muita gente falando, agora eu vou pegar um financiamento, porque agora está melhor, eu vou financiar o carro próprio, vou financiar um imóvel, né? Também é uma redução ainda, tem que ter cautela também, né? Não virou assim muito insignificante. Uma maravilha agora em termos de financiamento. O juro comparado aí com uma inflação tá altíssimo. É o que eu falo. O sistema tem que ser compreendido no todo. A Selic é um pedacinho da fatia do sistema. Então, a Selic que baixou 0,5, mas a insegurança jurídica é gerada, decisões que vão gerar descrédito no mercado, o dinheiro sendo retirado. Então, a Selic já não vai ter o efeito que eles esperavam, porque o sistema vai ficar enrijecido, vai ter medo de começar a aportar recursos, vai procurar muito mais pessoas com, digamos assim, um perfil 100% que o banco avalia que ele pode investir, e a grande massa vai ficar de fora de novo. Tá? É assim que o sistema pensa, é assim que ele age. Então não adianta pensar que se a Selic baixar a 0,5 um ponto, as coisas vão ficar tão acessíveis como a população pensa. Muito bem. Doutor Donato, por favor, redes sociais para quem está nos acompanhando aí, quiser entender um pouco mais esse mundo complexo aí das finanças, por favor, da economia. A gente divulga aí semanalmente vídeos de instrução para a população, até para advogados que querem entender essa área. Donato Souza Advogado, está na nossa rede social. Ali tem mais de 500 vídeos e posts falando sobre sistema financeiro e os cuidados que as pessoas têm que tomar quando vão negociar, tomar empréstimo, enfim. A gente tem uma instrução bem legal aí para que todos possam acompanhar. Tá certo. Mais uma vez, obrigado por trocar uma ideia aqui, por disponibilizar o seu tempo aqui com a gente, doutor Donato. Eu que agradeço. Bom trabalho e até a próxima. Obrigado. Tá aí, então, doutor Donato Souza aí conversando com a gente. O Wilson Rosa está acompanhando.